Salve Maria, honra e força, Templários de Maria, Deus abençoe a todos. Continuando o nosso tema sobre controle populacional, dessa vez eu quero falar um pouco sobre as questões políticas, né, que levaram então essa cultura da morte. Nós sabemos que a ignorância da maioria das pessoas quanto a esses assuntos é que tem determinado os avanços da cultura da morte, no Brasil principalmente, né? Algumas questões morais, éticas e políticas se apresentam aí. E também, somadas a uma questão ideológica, culminam em ações concretas e que favorecem esta cultura da morte no Brasil. E de onde surgiu então esse movimento abortista? Bom, o movimento pró-aborto atual, com intuitos políticos, tem início na década de 20. Em 1920, com Lenin na União Soviética Marxista ateia, e a Rússia, ela foi o primeiro país no mundo a legalizar o aborto. E lá na Rússia, os abortos eram gratuitos e sem restrições no primeiro trimestre de gravidez. Eles tinham nos hospitais públicos, né, que lá não tem hospital privado, claro, mas só para vocês saberem que todos os hospitais lá são públicos, né? Então, nesses hospitais, eles criaram abortórios, unidades especiais, então, criadas para realizar abortos em ritmo de produção de massa. Ou seja, em 2 horas e meia, eles conseguiam realizar 57 abortos. Entenderam? Lenin defendia muito, desde 1913, a legalização do aborto, o aborto no país, né? Daí, quando ele assumiu o poder mesmo, aí ele conseguiu legalizar, tá? Depois, o aborto foi legalizado na Alemanha nazista. Foi o segundo país, a Alemanha nazista, em 1935. Tá? Só que na Alemanha nazista ele foi legalizado por uma outra razão. Lá foi criada uma lei para a prevenção de doenças hereditárias para a posteridade, né? Uma lei pró-eugenista, né? Que permitia a interrupção da gravidez de mulheres consideradas de má hereditariedade, por exemplo, ciganas, né? Judias, ou seja, não arianas ou portadoras de deficiência física ou mental. Mesmo a mulher podia ser ariana ou de qualquer outro tipo de raça, e aí mesmo assim elas eram esterilizadas por serem portadoras de deficiência física ou mental. Posteriormente, esse programa pro aborto nazista ele foi ampliado e acabou se transformando então num programa de eutanásia de crianças. Por exemplo, assim, eles queriam evitar o problema futuro, né? Em larga escala isso foi implantado. Por exemplo, crianças com defeitos físicos eram mortas antes, né? Mas agora, com essa eutanásia de crianças, mesmo assim, mesmo que a criança não tenha defeitos físicos, mas tenha, por exemplo, defeitos de disciplina, com algum problema de nascença, como um defeito na orelha, ou algum problema que eles considerassem que no futuro essa criança não seria perfeita, eles a matavam, né? Bem, como e quando o aborto se tornou um projeto mundial? Bom, a partir de 1952, o bilionário americano John Rockefeller, na época o segundo homem mais rico dos Estados Unidos, estava muito preocupado com o crescimento populacional no mundo, pois era uma ameaça à soberania americana. Ele decidiu então investir pesado em projetos de controle populacional e cria, juntamente com 26 especialistas em demografia, o Conselho Populacional. Este conselho deixou claro a posição de que somente através da implantação do aborto seria possível controlar a explosão demográfica no mundo. Rockefeller, então, conseguiu nas 3 primeiras décadas estabelecer em diversos países dos 5 continentes departamentos de demografia, fábricas de DIUs, implantou na África e na Ásia programas de planejamento familiar. Em 10 anos, esse Rockefeller gastou mais de US$ 1,7 bilhão para promover o controle demográfico. E ao longo dos anos foram se juntando a ele várias instituições e empresas privadas,
políticos, fundações gigantes como a Fundação Ford, a Fundação MacArthur, Wake Foundation, a Global Fund for Women, as ONGs, mas antes de falar das ONGs, assim, e famílias também, famílias foram se juntando, né, a essas fundações, famílias muito ricas americanas. E eu postei um documento agora na segunda-feira, dia 26, dia 25, desculpe. Eu postei lá sobre os globalistas, tá? E aí vocês deem uma olhada nesse documento, que ali estão todas as fundações, instituições, organizações e as famílias, tá? Então vocês vão ver a quantidade de pessoas envolvidas nessa nova ordem mundial, tá? O documento se chama Globalistas, tá? Está em PDF postado lá no grupo. Bem, através dessas fundações, continuando, né? Elas, então, foram criadas organizações não governamentais, e essas organizações não governamentais se juntaram às feministas, e que tomaram o mundo sendo patrocinadas por essas fundações. Definitivamente se mostrou como projeto mundial em 1974 com a apresentação do documento do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, também chamado de Relatório Kissinger, que eu postei sobre o Relatório Kissinger em março, né, para vocês, quando a gente estava nas leituras do livro Poder Global, Religião Universal, do Monsenhor Sanahuja. Pois então, ele foi assinado pelo secretário de Estado Henry Kissinger, por isso que ele tem esse nome. Mas, na verdade, o título do documento é o seguinte: Implicações do crescimento da população mundial para a segurança e os interesses externos dos Estados Unidos. O código é o NSSM 200, vocês podem achar na internet. E esse documento ele foi classificado como confidencial e foi desqualificado pela Casa Branca em 1989. O que é irônico nisso é que mesmo sendo desqualificado pela Casa Branca, ou seja, vetado, ele ainda foi ele foi enviado para todas as embaixadas dos Estados Unidos como instrumento de trabalho e posto em prática, junto com as fundações e instituições privadas que compraram a ideia e hoje são as grandes financiadoras do projeto contido no relatório Kissinger. E o que esse relatório Kissinger promove? Bom, é o seguinte, o relatório Kissinger, ele pretende, resumindo, tá? A redução do tamanho da família, fazer com que as pessoas queiram, né, desejar famílias menos numerosas, que tenham em média, assim, entre 3 ou então 2 filhos, que isso... eles fazem com que as pessoas pensem que isso é um benefício individual e nacional, certo? E como é que eles utilizam, como é que eles fazem com que as pessoas pensem isso? Bom, eles têm a ONU, né, que também comprou a ideia, né, então a ONU, ela preconiza programas e projetos, né, em todos os países do mundo, dando ênfase no direito de cada pessoa e casal determinar livremente, de maneira responsável, o número e o espaçamento de seus filhos, e no direito a ter informações, educação e os meios para realizar isso. Entende? E aí eles assim se imiscuem da responsabilidade, fazendo com que a pessoa pense que ela é responsável pelas suas próprias decisões, mas na verdade quem está decidindo tudo isso são eles. Tá? E também eles não queriam impor diretamente, porque daí haveria muita pressão, né? Porque daí as pessoas vão pensar, poxa, os países desenvolvidos, né, que estão fazendo esse planejamento familiar para continuar o imperialismo econômico e racial. E isso é uma verdade, né? Só que isso iria gerar protestos gigantescos, né? Se todos soubessem, né? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram com que você pense, que você que está tomando a decisão para reduzir o número da família, para aceitar todas essas questões, todas essas mudanças, tá? Então, a assistência sobre o controle populacional, ela deve ser empregada principalmente nos países de desenvolvimento de maior e rápido crescimento, onde os Estados Unidos têm mais interesses políticos e estratégicos especiais. Então, gente, os países visados
por esse programa do relatório Kissinger, são países que não são só interesses políticos e estratégicos especiais, também a riqueza que há nesses países, agora nós estamos sabendo, né? E esses países são a Índia, Bangladesh, Paquistão, Nigéria, México, Indonésia, Brasil, Filipinas, Tailândia, Egito, Turquia, Etiópia e Colômbia. Tá? Tá na página 14 e 15, parágrafo 30, no relatório Kissinger, tá? Vocês acham lá. Bom, então vamos resumir o seguinte. Eles estão interessados, então, na hegemonia dos países do norte, os desenvolvidos, sobre os países do sul, os subdesenvolvidos. O desenvolvimento dos países mais pobres é uma ameaça para eles, certo? Para que os países do norte, então, continuem sendo potências mundiais, eles precisam que os países mais pobres não se desenvolvam e continuem dependentes e submissos a eles, fornecendo suas riquezas em vez de consumi-las. Obviamente que esse é o motivo dos países do sul não poderem crescer também em número de habitantes, razão pela qual se aplica o controle populacional ou controle demográfico. Quanto a eles próprios, eles também querem um povo saudável, inteligente, notável, sem defeitos mentais ou físicos. Enfim, é por isso que eles estão promovendo a eutanásia também. A eutanásia também está incluída dentro da cultura da morte, assim como o aborto, né? Porque aí eles dificultam os planos de saúde para as pessoas, dificultam a saúde para as pessoas, né? Principalmente para as pessoas mais velhas ou pessoas que têm problemas de saúde crônicos, né? Dificultam nos valores dos medicamentos, dificultam de várias formas, né? E eles têm uma proposta para o futuro, né? De promover, de legalizar a eutanásia em todos os países do mundo. Portugal, se eu não me engano, foi o último agora o país que eu vi que não aceitou a eutanásia, né? Não aceitou, não legalizou. Mas muitos países do mundo desenvolvidos, lá na Europa, por exemplo, já têm essa técnica, já aplicam essa técnica da eutanásia. Então, isso é importante também que vocês tenham em mente. Bom, o interesse em implantar o aborto eugênico, por seleção genética, visando eliminar todos os nasciturnos portadores de alguma deficiência, como foi agora com essa questão da síndrome de Down, por exemplo, tem um país lá, agora não me lembro o nome, depois alguém posta lá o nome do país, que alguém deve saber aí, na Europa, que agora pessoas, gestantes que estejam com bebês, o feto ali com síndrome de Down, ela é obrigada a abortar, Então, eles eliminam os nasciturnos portadores dessa doença, mas na verdade nós sabemos aqui no Brasil, nós temos aqui um avanço muito grande no tratamento, na assistência de crianças portadoras de síndrome de Down, que são crianças muito inteligentes, crianças assim que, se bem estimuladas, bem assistidas, essa deficiência, na verdade, não é necessariamente uma deficiência, ela tem graus, não é uma deficiência assim completa, como eles acreditam, os eugenistas. Na verdade, ela tem limitações, a criança, mas não deficiências, ela tem limitações, é bem diferente, E Adolf Hitler, ele queria isso também na época, lá na Alemanha nazista, E chegou a fazer a mesma coisa naquele tempo. E também existe um interesse da lucrativa indústria do aborto, que gera milhões de dólares todos os anos para as clínicas aborteiras. Isso também a gente tem que prestar atenção. Principalmente na indústria de cosméticos, que eles utilizam a gordura de fetos abortados. Essas marcas, assim, não vou dizer as marcas aqui, mas tem marcas estrangeiras de cosméticos que a gente acredita que são muito bons e são utilizadas, são feitos, são projetados para utilizar esses tecidos, de fetos abortados.
E isso é um crime, né? É um crime. E assim, ó, eles têm, essas indústrias, elas têm interesse de desqualificar o nascituro. Por quê? Porque daí, desqualificando ele como ser humano, né, você dizendo que o feto não é humano, não tem alma, não é humano, né, fica mais fácil para você pensar, ah, não, é só um pedaço de carne, eu posso abortar, né, não tem problema nenhum. Essa é a tática deles, entenderam? Assim como é de algum interesse de alguns cientistas que não se assuma que a vida comece na fusão do óvulo com o espermatozoide, porque isso seria um empecilho para as pesquisas, como manipulações de embriões humanos e também para o mercado de fertilização in vitro, tá? Então, essas são as ações práticas para implantar o controle demográfico, né? Mas existem outras que, a partir dessas, foram desenvolvidas já para. E que também, não só para a cultura da morte em relação ao aborto e à eutanásia, mas também em relação a separar as pessoas, né? Como o homossexualismo, a ideologia de gênero, o feminismo com o empoderamento feminino e a opressão e feminização do homem, né? A cultura da família pequena, a contracepção, a esterilização, o alarde sobre o aquecimento global e a explosão demográfica na tentativa de afirmar que o problema do mundo está no número de pessoas, tá? Então, e o aborto, né? E todas essas coisas implantadas e assimiladas nos países em desenvolvimento tem como consequência a redução drástica da população e, por consequência, o enfraquecimento do país. O Brasil foi o único país que reduziu em 20 anos a taxa de natalidade para 50%. Tá? E isso é uma façanha que os promotores do controle populacional comemoraram. A taxa de 6 filhos por mulher caiu para 2 na década de 60 até 2006. Ou seja, estamos atingindo a taxa incapaz de repor a própria população existente. É por isso, pessoal, que tem muitos idosos hoje trabalhando. Não é só por uma questão de aposentadoria, certo? Porque a aposentadoria também é uma forma de controle populacional, né? É uma forma de tu ser excluído também, né? Das questões de consumo, das questões de conforto, né? Então, o que acontece? O idoso é obrigado a trabalhar também. Ele é obrigado a produzir. Porque o que eles querem? Eles querem pessoas saudáveis e que continuem produzindo. Se você não é saudável e não tem condições de produzir, você está fora, certo? Você está fora do projeto deles. Então, o idoso é obrigado a trabalhar para se manter na mesma linha, né, na sociedade. Porque o valor que eles pagam de a aposentadoria é muito pouco para a pessoa poder sobreviver. Comprar seus medicamentos, pagar plano de saúde, né, manter a sua casa, porque manter uma casa não é só pagar a casa, e muitos desses idosos já têm a sua casa, né, os que não têm moram com os filhos, então eles têm que colaborar, né, de alguma forma. Então, é isso que eles estão fazendo, como se fosse um gargalo, né, te colocando numa situação sem saída. Bom, esses dados demográficos que eu mencionei aqui são indicadores sociodemográficos e de saúde no Brasil em 2009 do IBGE, tá? A raça pura, o aborto como instrumento racista. Sobre esse interesse na subsistência de uma raça pura, o aborto também foi incorporado como método para eliminar pessoas consideradas de raça inferior ou possuidoras de defeitos físicos e mentais. Tá, a gente, mais ou menos, eu já expliquei sobre isso. Então, eles querem, este é o final já do projeto, né, deles, do controle populacional. Esse é o final do projeto. Tá, mas para isso, eles desde o início do projeto, eles implantaram através da IPPF, que é a International Planning Parenthood Federation, eu vou traduzir aqui, Federação Internacional de Planejamento de Paternidade, cuja fundadora é Margaret Sanger, possui 142 filiais no mundo e no Brasil. E no Brasil o nome dela é Benfam, Bem-Estar Familiar no Brasil. Vocês procurem na internet aí, Benfam, tá? Sua afiliada no Rio de Janeiro,
tem um orçamento médio anual de 2,5 milhões de dólares para seus projetos. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, a Serplan é uma clínica de saúde da mulher com serviço de orientação e planejamento familiar, esterilização pelo umbigo e implantes de contraceptivos uterinos, sediada em Porto Alegre, né? Mas é da Benfam. Então, a Benfam se instalou nos estados brasileiros com outros nomes, né? Então, vocês têm sempre que ficar alertas sobre essas questões também, né? Margaret Sanger, a fundadora e primeira presidente da IPEPF, declarou suas ideias no livro Pivot of Civilization, em sua revista Birth Control Review. E ali ela publicou 2 artigos: Controle de natalidade, mais filhos dos saudáveis, menos dos incapazes, e o controle de natalidade para criar uma raça de puro sangue. A pretensão dessas pessoas é muito grande, né? E então, nesse artigo, elas dizem o seguinte: os filântropos que dão recursos para atendimentos nas maternidades, os filântropos, eles estão falando dos católicos aqui, tá? Que dão recursos para atendimentos nas maternidades, encorajem os sãos e os grupos mais normais no mundo a igualar o fardo da irracional e indiscriminada fecundidade de outros, que trazem com eles, sem nenhuma dúvida, um peso morto no desperdício humano. Tá? Então, eles estão falando das comunidades, das instituições católicas, hospitalares, e que essas instituições, elas são pró-vida, né? Então, ela está dizendo aqui que eles simplesmente promovem, né, a fecundidade indiscriminada das pessoas, segundo ela, né? E que seria um peso morto de desperdício humano. Em vez de reduzir e tentar eliminar as espécies que mais comprometem o futuro da raça, diz ela, e do mundo, eles tendem a tornar essas raças dominantes numa proporção ameaçadora, né? Então, ela está dando-se a ela mesma o papel de Deus e achando o Deus dela, né, no caso, nos moldes da cabeça dela, achando que eles podem controlar, né, essa questão da raça, né, da genética humana, e eles não podem, isso é uma coisa de Deus, né, nós sabemos disso, tá? E então eles pretendem então um melhoramento genético, além de controle da população através do aborto, certo? Então, em um plano para a paz, em 1932, essa mesma mulher, Margaret Sanger, propôs a criação de um departamento no Congresso americano para manter as portas da imigração fechadas à entrada de certos estrangeiros, cuja condução seja reconhecidamente prejudicial à força da raça, tais como retardados mentais e disléxicos, idiotas, lentos, loucos, portadores de sífilis, epiléticos, criminosos, prostitutas, profissionais e outros nesta classe barrados pela Lei de Imigração de 1924. Isso aqui é um contrassenso, porque tudo isso que ela está falando aqui, que ela quer evitar que essas pessoas entrem no país, ela se esquece que no país já tem pessoas assim, né, nativos que são assim, né, e depois ela disse o seguinte: aplicar uma estrita e rígida política de esterilização e segregação àquele grau da população cuja prole já seja manchada por algum defeito ou cujas características genéticas passadas de pai para filho sejam tais que traços censuráveis possam ser transmitidos aos descendentes. Meu Deus, que seriam esses traços censuráveis, né? É uma coisa para a gente pensar até onde vai a cabeça da pessoa, né? A mente. E um outro documento de estratégias para mudanças da legislação resultante da 9ª conferência da IPEPF, que é essa Planned Parenthood, que aliás é a maior organização privada internacional abortista de controle da população. Essa Planned Parenthood é a mesma, tá, que o Donald Trump agora, quando assumiu o poder, cortou os subsídios públicos que eram fornecidos para ela. Né, porque ela é dona de clínicas abortistas nos Estados Unidos inteiro e recebia dinheiro público para fazer aborto no governo Obama. E aí Trump simplesmente cortou, entenderam? Bom, aí assim, ó, ela estabeleceu o seguinte:
Vemos pois que um terceiro papel das associações nacionais, no caso do Brasil a Benfam, tá? O de encontrar novas áreas para atividades dos grupos de pressão. Poderá exercer pressão em favor de mudanças da legislação referente ao aborto para colocá-la de acordo com a política da IPEF e as atitudes culturais da população. Ou seja, ela está pedindo aqui que essas nacionais, no caso a Benfam aqui no Brasil, encontrem áreas para as atividades dos grupos de pressão. Quem são os grupos de pressão? As ONGs, tá? Para quê? Para que elas façam pressão para mudar a legislação referente ao aborto no país, entenderam? E coloquem, então, a legislação de acordo com o que quer a Planned Parenthood, entende? E as atitudes culturais da população também tem que estar de acordo. Okay? De tal modo, as associações nacionais deverão operar até mesmo à margem da lei e até contra a lei, onde a legislação é dúbia ou não está sincronizada com a opinião pública. Olha só, é o caso das católicas pelo direito de decidir, né? Que vão lá no Congresso fazer pressão pela cultura da morte. Né? Elas não medem esforços, assim, elas são capazes de fazer qualquer coisa, né? O fim justifica os meios. Bom, assim, ó, lembro da maçonaria, né? Então, evidentemente que todas essas estratégias e diretrizes não ficaram apenas nesses documentos, tá? Como é que eles tomaram essas medidas? Destinação de recursos dos chamados projetos de população. Criação de associações e movimentos feministas para implementar as medidas. Criação e manutenção de um lobby junto ao Congresso Nacional para trabalhar pela aprovação de leis que atendam aqueles objetivos. Por isso que a gente não entende muitas vezes por que os parlamentares não fazem aquilo que o povo quer. Eles fazem aquilo que o lobby quer. Entendeu? Aí vocês ficam pensando, mas ele não faz isso, ele é um traidor. Não, claro que ele é um traidor, mas ele está fazendo aquilo que o lobby quer, que o lobby é muito, muito poderoso lá dentro do Congresso Nacional. Entenderam? Então, a criação e manutenção do Grupo Parlamentar de Estudos de População e Desenvolvimento, nós temos isso aqui no Brasil, para apresentação e aprovação de projetos de lei que consubstanciassem as medidas propostas. Destinação de recursos específicos para assessoramento a parlamentares a nível federal. Ora, recursos específicos para assessoramento de parlamentares, isso fica muito, muito suspeito, vocês não acham? Eles estão financiando, por isso que tem parlamentar muito rico, milionário, por causa dessas fundações aí, dessas ONGs, tá? Pressão dos países ricos nas conferências internacionais para se adote o planejamento familiar com o objetivo de controlar o crescimento da população através da contracepção, da esterilização e do aborto. E por fim, eu já tinha combinado antes, né, com vocês, que a ONU compra a ideia. Tá? Em 1994, na Conferência Populacional realizada no Cairo, a ONU manifestou adesão ao controle demográfico e definiu conceitos totalmente novos para o mundo, conceitos esses que já vinham sendo defendidos pelas grandes fundações internacionais. Então, essa adesão foi um marco para a implantação do aborto, até mesmo pelo prestígio que a ONU gozava e goza perante muitos países do mundo. E entre essas novas diretrizes do documento final emitido pela ONU, encontram-se o conceito de saúde reprodutiva, considerado como mais do que a simples ausência de doenças, o direito das mulheres ao acesso a serviços de aborto de qualidade quando a prática não for contrária à lei, ou seja, o aborto de qualidade é que eles querem a aprovação do aborto para o aborto ser feito nos hospitais públicos, né? E também nos privados. A urgência das ONGs, ainda que não sejam constituídas por profissionais da saúde, de cooperar e supervisionar ou pressionar os governos na prestação de serviços de saúde reprodutiva, incluindo o serviço ao aborto legal. Né? Os direitos reprodutivos que derivam do conceito de saúde reprodutiva como um novo tipo de direito humano, que futuramente poderia incluir o direito ao aborto. Tá? Então é isso, pessoal. Por hoje é isso aí, e na próxima aula, então, nós vamos falar sobre o plano de pressão da ONU, ok? Salve Maria!